Se você quer migrar para a área de testes de software, ou se você está desalocado buscando recolocação, ou se você já trabalha numa empresa, mas está buscando uma nova oportunidade em outra empresa, você vai precisar passar por uma entrevista na área de testes de software. Essa entrevista geralmente é executada por profissionais de RH ou por profissionais técnicos na área de testes de qualidade de software, ou por gestores, ou pelos três. E dentro dessa entrevista, essas pessoas vão avaliar um pouco mais sobre os seus conhecimentos, seu histórico e a sua experiência. E dentro dessa entrevista você vai precisar dar o seu melhor para demonstrar para essas pessoas que você é o profissional que eles procuram. Esse vídeo de hoje é para trazer para você 9 dicas, ao menos 9 dicas para ajudar você a ter mais sucesso nesses processos de recrutamento e seleção. Meu nome é Júlio de Lima e eu ajudo profissionais da área de testes de software a alavancarem suas carreiras e aumentarem seus salários em mais de 30%. E dentro do episódio de hoje, como eu disse, vou trazer a você dicas para que você consiga, então, ter mais sucesso em processos relacionados a entrevistas para a área de testes de software. Mas talvez você esteja se perguntando, mas Júlio, de onde você tira essas dicas? Essas dicas fazem parte daquilo que eu aprendi sendo candidato, mas também, principalmente, do que eu aprendi sendo recrutador. No Brasil, já tive a oportunidade de entrevistar dezenas de profissionais na área de testes de software. Isso também tem acontecido aqui nos Estados Unidos, onde eu moro hoje. Só no ano passado, eu tive a oportunidade de entrevistar 63 candidatos para vagas de testes e qualidade de software para a empresa que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. E eu aprendi muita coisa nesse processo de entrevista de profissionais. E hoje, essas dicas que eu trago para você são dicas para ajudar você a conseguir ter mais sucesso nessas entrevistas também, com base em tudo que eu aprendi até agora, ok? Então vamos lá então. Porque uma coisa que muitas vezes falta para os candidatos é conhecer mais sobre o processo de recrutamento. Bom, o processo de recrutamento acontece de maneira diferente, dependendo de qual for a empresa em que você estiver. Eu trouxe aqui para você uma série de atividades que são atividades que comumente fazem parte de processos seletivos. Então vamos lá. A primeira atividade é a descrição das necessidades e descrição da vaga. Como isso acontece? Funciona assim. Uma pessoa que é um líder de tecnologia ou um líder de testes de qualidade de software detecta a necessidade de contratar mais um profissional da área de testes para atuar naquela determinada empresa. Esse profissional vai então conversar com a galera de recursos humanos e levar para eles quais são as necessidades relacionadas a esse determinado profissional. Isso inclui uma definição breve sobre o profissional, quais são as habilidades requeridas e quais são as habilidades desejáveis que esse profissional precisa ter. Depois de trazer essas informações, o profissional de RH vai consolidar todas essas informações e escrever algo que em inglês nós chamamos de job description, ou uma descrição da vaga. Essa descrição vai ser divulgada em sites de vagas ou mesmo em plataformas como, por exemplo, o LinkedIn, para que você saiba quais são as necessidades que existem para aquela determinada vaga e que então passe a aceitar aplicações, que é basicamente permitir que as pessoas que estão vendo a vaga cliquem em um botão e então digam: eu estou interessado em participar dessa entrevista. Uma segunda atividade seria o recrutamento, que é quando esses profissionais da área de recursos humanos ou gestão de talentos vão começar a procurar profissionais que possam atender às necessidades daquela determinada vaga. Essa procura pode acontecer por parte do próprio recrutador, que vai atrás de pessoas que atendam às necessidades que foram definidas para aquela determinada vaga, ou pode acontecer apenas do recrutador olhando para as pessoas que aplicaram para aquela determinada vaga, que são as pessoas que foram lá e clicaram: me interessa participar desse processo seletivo. Depois que esse recrutador consolidou a lista de todas as pessoas que aceitaram participar do processo seletivo, eles vão então para um próximo momento que seria uma triagem de perfis, que é quando eles vão dizer assim: olha, tinha aqui 100 candidatos, mas eu já percebi que 80 deles não atendeu às necessidades que nós temos. Sobrou 20, agora é hora de agendar então entrevistas com esses 20 para que eles então passem por uma segunda parte desse processo,
que é composto por uma entrevista com o RH, que é uma entrevista onde eles vão ligar ou fazer uma conferência de vídeo ou chamar você para que você compareça à empresa e vocês tenham um bate-papo. Essa entrevista com o RH acontece com um profissional do RH e o candidato. Se o candidato tem sucesso, então ele avança para uma próxima entrevista, geralmente uma entrevista técnica, com, no nosso caso, um profissional de analista de testes e qualidade de software mais sênior, que vai analisar o perfil desse candidato e vai dizer se realmente ele ou ela tem as habilidades necessárias para aquela determinada vaga. E se passou, vai então para uma entrevista com gestores. Essa entrevista com gestor, geralmente é a entrevista com alguma pessoa da empresa que tem um nível mais, como já diz aqui, de gestão, um gerente, um diretor, ou isso pode acontecer não só com o gerente ou diretor da empresa em si, mas se por acaso a empresa é uma consultoria, pode ser que essa entrevista seja diretamente com o cliente que aquela determinada consultoria atende, mas certo é que essa pessoa com a visão mais de gestão vai avaliar o candidato. E se por acaso o candidato passou nessas três etapas, então a empresa vai ter a oportunidade de olhar para todos aqueles candidatos que passaram em todas as 3 etapas, as 3 fases, e dizer qual deles que eles preferem contratar. E nesse caso eles vão falar com aquela pessoa e dizer, olha, nós temos uma proposta para você. Essa é a última fase. E nessa proposta vai estar escrito qual é o papel que essa pessoa vai exercer, quais são as atividades que ele ou ela precisam fazer, qual é o valor que vai receber de salário, quais são os benefícios. É uma carta com todas essas informações. E a pessoa, então... outra coisa importante. Nessa carta também vai ter a data de início da pessoa dentro daquela determinada empresa. Vai ter ela também vai começar provavelmente com parabéns, você foi o escolhido para essa determinada vaga. E lá no final você, candidato, vai ter que assinar aquela determinada carta proposta dizendo que você aceita trabalhar nessa determinada empresa. E aí, a partir daquele dia que foi definido na carta proposta, você vai então ser parte do corpo daquela determinada empresa. Esse é mais ou menos o processo que acontece nas empresas. Em empresas que vão ter mais etapas, outras que vão ter menos etapas, mas esse definitivamente seria aí um caminho mais comum quando a gente fala de um processo de recrutamento. O foco da nossa aula de hoje é nessas 3 atividades que acontecem aqui: entrevista com RH, entrevista técnica e entrevista com gestores. A gente vai então falar primeiro da entrevista com RH e de quais são algumas das dicas que eu trago aqui para você hoje, que eu posso dizer que se você se atentar a elas, você vai conseguir ter uma probabilidade de sucesso muito maior. Vamos então para a primeira dica. Confirme o conhecimento ou a ausência do conhecimento que você tem perante as habilidades que o recrutador procura. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, lembra dessa atividade aqui, que era a definição das necessidades e descrição da vaga? Nesse momento aqui, o líder de testes e qualidade de software falou com o recrutador e disse, olha, preciso das seguintes habilidades em um profissional. Ele precisa conhecer Cypress, precisa conhecer Selenium, precisa conhecer Postman. Então, olha só, ele está deixando claro quais são algumas das ferramentas ou tecnologias que o profissional, o candidato, precisa conhecer. O recrutador, nesse momento, está tomando nota disso. Está escrevendo Cypress, Selenium, Postman. Ok? Também esse líder técnico pode falar, a pessoa também precisa conhecer sobre a técnica de tabela de decisão. O recrutador escreve tabela de decisão. Essas informações que o recrutador pegou do líder técnico de testes de qualidade de software foram descritas então na vaga. E ao descrever na vaga, você, que é o candidato, participando desse processo seletivo, vai ler tudo isso. E aqui, dentro desse primeiro momento, você vai precisar deixar claro para o recrutador que você possui essas habilidades. Então é assim, o processo comum. Você leu a vaga, aplicou para a vaga, ou seja, disse que está interessado, o recrutador te chamou para a entrevista e agora você está de frente com o recrutador. O que você vai fazer? Você vai, então, demonstrar que você realmente tem experiência com aquilo.
Júlio, eu preciso demonstrar tecnicamente a minha experiência? Não, porque o recrutador geralmente é alguém que não tem habilidades técnicas em teste de software. Mas essa pessoa precisa ouvir da sua boca que você realmente tem ou não tem o conhecimento quanto àquilo que foi definido nas definições de necessidades daquela determinada vaga. Você precisa falar isso. Porque quando você falar, olha, eu tenho experiência com Cypress, esse recrutador vai lá e vai marcar. Tem experiência com Cypress. Dentre aquela lista de habilidades que eram necessárias, pelo menos uma delas essa pessoa tem. Você vai, continua falando e diz, também tenho experiência com Postman, porque lá na lista dele também tinha isso. Ele marca lá Postman também. Por que isso? Porque o recrutador ele vai ter essa listinha de quais são os pré-requisitos que foram já determinados antes. Ele precisa ver que você realmente tem essas habilidades. Mas pode ser que você não tenha habilidade com uma daquelas. Você fala, olha, eu não tenho habilidade, não tenho conhecimento em Selenium. Ele vai lá e marca como X, mas ele tem uma forma de monitorar e de acompanhar quais daquelas experiências necessárias você tem versus quais você não tem. É importante que você deixe isso claro. E por que eu marquei aqui esse você bem grande? Porque muitas vezes o que acontece nas entrevistas de profissionais que eu faço é que enquanto eu pergunto para aquele determinado profissional se ele tem conhecimento em Cypress, essa pessoa geralmente costuma falar algo assim, então nós fizemos, nós aprendemos, o meu time fez. E frases como, o meu time fazia automação com Cypress. Pode sair da boca do candidato. E nesse caso, se coloca no lugar do recrutador. O time fez ou você fez? Entende o que eu quero dizer? Você tem que falar sobre coisas que você fez, conhecimentos que você tem, conhecimentos que você obteve. Se você não tem conhecimento sobre aquilo, basta dizer, eu não conheço Cypress, ou eu não conheço Selenium, ou eu não conheço Postman. Mas se você conhece, diga, eu conheço. E sempre lembre-se do você. Nesse caso, os seus discursos têm que sempre deixar claro o que você conhece. Beleza? Ótimo. Segunda dica na entrevista com o RH. Demonstre suas habilidades interpessoais como comunicação. Então, se você tem que falar com o recrutador, que as suas falas, que a sua explicação seja uma explicação clara. Você precisa pensar na forma de comunicação antes de simplesmente falar. Muitas pessoas têm um costume de querer responder rápido ao invés de responder de maneira precisa. Então, ao invés de simplesmente sair falando, pense um pouco, escute de maneira ativa, estruture sua comunicação e aí sim fale sobre aquilo que você quer falar, seja uma resposta ou sobre algo que você quer comunicar para o recrutador. Então, comunicação é algo super importante hoje em dia, uma das principais habilidades interpessoais. Demonstrar isso na prática é algo que você precisa fazer para conseguir convencer a pessoa do outro lado que você realmente tem uma boa comunicação. Outro ponto super importante é a gestão de tempo. Funciona assim. Se você tem 3 horas para fazer uma atividade, você precisa fazer isso dentro das 3 horas ou um pouquinho antes. Gestão de tempo é também uma habilidade que vai ajudar a pessoa a conseguir trabalhar de maneira precisa quanto às suas estimativas, o seu planejamento ou aquelas atividades comuns que precisam ser realizadas no dia a dia. Por isso, deixe claro nos seus exemplos que você é capaz de fazer gestão de tempo. E dentro de um processo de entrevista, isso se reflete através de coisas simples, como o recrutador falando para você. Descreva um pouco mais sobre o seu histórico dentro dos próximos 5 minutos. Então, na hora que ele falou nos próximos 5 minutos, você olha para o seu relógio e fala, agora são 4h10. Eu tenho que terminar até as 4h15. Você já demonstra a gestão de tempo já ali nesses pequenos exemplos. Se a entrevista vai começar às 4h, você entra às 13h58, 13h59, para demonstrar que você consegue estar lá no momento esperado. Então, gestão de tempo é super importante. Priorização. Priorização também é uma das habilidades que hoje em dia são muito requeridas para os profissionais,
principalmente da área de testes de software. O que é que você precisa fazer primeiro versus o que você vai fazer depois, o que você vai fazer depois e assim sucessivamente. Isso depende de priorização. E priorização depende de você entender mais sobre o contexto. Se você faz parte de um time e nesse time você vê que o time está todo dedicado a um determinado objetivo, e surgem algumas atividades que não estão correlacionadas com esse objetivo, o que você faz? Desprioriza elas e prioriza aquelas que têm a ver com o objetivo geral do time. Então é importante que você saiba priorizar e para priorizar entenda mais sobre o contexto. Proatividade, comprometimento e organização são outros 3 itens que vão ajudar você a conseguir demonstrar para essa pessoa de RH que você tem realmente habilidades que vão ajudar o time a conseguir ir adiante. E é impressionante como essas 3 habilidades andam juntas. Você precisa ter proatividade para que você consiga ver a necessidade de fazer algo e que você mesmo tome a decisão de ir em frente e fazer. A organização está relacionada a você, quando tiver uma determinada tarefa, conseguir estruturar os passos que precisam ser realizados para que você faça aquilo bem. E por fim, o comprometimento é você dizer, eu tenho que fazer isso até o dia X, então eu vou fazer tudo o que for preciso para entregar até aquele dia. Você consegue demonstrar com clareza a sua proatividade, o seu comprometimento e organização, inclusive durante uma entrevista. Se você tem que entregar um determinado trabalho, um determinado desafio que lhe foi proposto, é necessário que você fique atento a quais são as datas, a quais foram as coisas que foram pedidas e que com base nisso você quebre as atividades que você tem que fazer em pequenas partes, isso é a organização, e que você se comprometa a entregar tudo aquilo que você disse que entregaria dentro do prazo necessário. A nossa terceira dica é sobre a demonstração do seu conhecimento prévio sobre a empresa. Muitas vezes a gente é convidado a participar de um processo seletivo, mas nunca procuramos saber mais sobre a empresa. É necessário que você saiba falar sobre ela. Por isso, procure sobre a missão, visão, valores dessa empresa. Geralmente estão no site da empresa. Você vai lá no site da empresa e clica em sobre. Geralmente tem um pouco mais sobre ela. Estude a história da empresa. Quem são as pessoas que criaram a empresa? Por que eles criaram? Quais são as coisas pelas quais aquela determinada empresa luta por? Quais são as áreas, os segmentos dela? Quais são os seus produtos? Quem são os líderes? Como eles estão estruturados? Todas essas informações vão fazer com que você consiga exalar o conhecimento que você tem durante a entrevista. E uma coisa que você pode ter certeza é que quando você começar numa entrevista com alguém de RH, a pessoa vai fazer essa pergunta para você, que é: o que você já sabe sobre a nossa empresa? E nessa pergunta, você já vai conseguir proativamente começar a falar sobre a empresa. E isso vai impressionar essa pessoa de RH ou de gestão de talentos. Por que isso? Porque ela vai perceber em você que você realmente correu atrás e pesquisou mais sobre a empresa e não está apenas ali participando daquele processo seletivo porque foi chamado, mas sim porque você está realmente comprometido em conseguir ter sucesso dentro daquele processo. A gente vai agora falar um pouco mais sobre a entrevista técnica. Como funciona a entrevista técnica? Geralmente, quem faz essa entrevista é um profissional que já atua na área de testes e qualidade de software e essa pessoa vai querer analisar suas habilidades técnicas e conseguir avaliar se você está preparado tecnicamente para aquela determinada vaga. Eu já começo aqui essa nossa discussão de agora a partir de trazer para você uma realidade que é triste, mas que você precisa conhecer agora. Tem muita gente fazendo parte de entrevistas técnicas e tentando correr por caminhos que não são os caminhos mais apropriados, enganando, embromando, inventando, e tudo isso faz com que você, que está participando daquele determinado processo seletivo,
caia em uma das piores armadilhas, que é achar que você é mais inteligente do que a pessoa que está te entrevistando. Deixa eu te explicar melhor. Tem 5 nãos que você precisa se lembrar durante uma entrevista. E o primeiro é, não minta. Então você tem que falar com sinceridade. Se por acaso você não sabe sobre algo, diga, eu não sei. Mas se você sabe, vai lá e fale sobre aquilo. Mas nunca, nunca, nunca minta. Por que isso? Porque você vai estar lá falando sobre a sua experiência. A pessoa, ela só está ouvindo. Se você estiver falando e ainda estiver pensando em uma mentira, essa pessoa não, ela só está focada em ouvir você. Ela vai conseguir entender que você está mentindo. Ela vai conseguir perceber que você está faltando com a verdade em algum ponto. Por quê? Isso vai ficar muito claro para ela, porque a única responsabilidade dela durante aquele momento é te ouvir e prestar atenção no que você está falando, ok? Então, não minta. A pessoa vai conseguir perceber que você está mentindo. Outra coisa, não enrole. Quando você começa a enrolar, esticar muito a história, a tentar fugir do foco, a pessoa também vai conseguir perceber. Então não enrole. Se você não sabe, diga não sei e tá tudo bem. Não invente. Porque se você estiver inventando uma história, essa pessoa técnica também pode perceber. E quando ela perceber, vai ser uma vergonha para você. É melhor que você nem faça a entrevista ao invés de você ir lá querendo inventar alguma história. Não tagarele. Tem muita gente que fala, mas fala, e quando vai ver, acabou o horário da entrevista. Então, lembre-se, seja objetivo. Se o profissional te perguntou sobre algo, fale a resposta. E se houver oportunidade para que você estenda aquele assunto, estenda, mas de uma maneira que você lembre que está dentro de uma entrevista, essa entrevista tem hora para começar e hora para terminar. E o mais importante, essa pessoa ela está lá para tentar fazer perguntas e extrair de você as informações que ela precisa para te aprovar ou te reprovar dentro daquele processo seletivo. Se você toma o tempo todo daquela pessoa falando, ela não vai conseguir extrair as informações que precisa e você não vai passar no processo seletivo. Por isso, não tagarele. E por fim, não tente embromar. Tem muita gente que tenta contar alguma história fictícia e tentar ir embromando ou tentar tomando caminhos diferentes para ver se a pessoa ela meio que se dispersa quanto à resposta ou tentando levar a pessoa a entender que ela entende muito sobre um assunto quando ela não entende nada sobre aquilo. Isso é outra coisa perceptível para alguém que está ouvindo você falar sobre a sua história. Então, se você não sabe, diga não sei. Essa é a melhor saída para você. Segunda dica, responda às perguntas às perguntas que lhe foram feitas com base em exemplos, baseados na sua experiência com aquela determinada tecnologia ou ferramenta. Novamente, é muito comum que, quando um recrutador faça uma pergunta, o candidato comece a falar sobre experiências dos outros, ao invés de falar de suas experiências. Para o recrutador, é muito claro, quando ele te pergunta qual é a sua experiência nessa ferramenta, se você começa a falar, teve uma vez que o meu time trabalhou com a ferramenta XPTO. Pronto, o recrutador, ele na hora, ele tem 2 opções. Ou ele deixa você continuar falando, ou ele fala, espera, eu quero saber sobre a sua experiência. Se esse recrutador falar, espere, eu quero saber sobre sua experiência, é muito bom, porque você vai falar, opa, tô vendo que eu já ia começar a enrolar agora. Agora, tem muito recrutador que simplesmente vai deixar você falar. E quando você terminar de falar, ele já vai ter na mente dele que você não sabe sobre aquilo que ele te perguntou. E ele simplesmente vai, então, te reprovar naquele determinado processo seletivo, porque você gastou o tempo dele inteiro falando sobre uma história que não é uma história que tem a ver com você. Se você não sabe, não teve uma experiência com aquilo, simplesmente diga, eu não tenho experiência com isso. Entretanto, já vi meu time fazendo. Posso te contar sobre isso? Ele vai falar sim ou não. Talvez ele fale não, porque eu queria saber sobre a experiência sua, não a experiência do seu time. Entende? Então, muita atenção quanto a isso. Terceira dica para uma entrevista técnica. Prepare-se para explicar tecnicamente o motivo pelo qual você escolheu a solução que foi dada
para aquele determinado desafio que te foi proposto. Numa entrevista técnica, é muito comum que o recrutador, no caso, uma pessoa muito técnica em testes, te fale assim: olha, eu tenho aqui uma aplicação que funciona assim. Se você estivesse testando essa aplicação, o que é que você faria? E aí você fala: olha, eu aplicaria a técnica A, B e C. Só que simplesmente dizer qual é a técnica não justifica. Você precisa dizer quais são as técnicas, ou quais são as ferramentas, ou quais são as tecnologias e dizer: escolhi essas por causa disso. E começa a justificar tudo aquilo que você escolheu. Por que isso? Porque falar sobre ferramentas, falar sobre abordagens é muito fácil. Se alguém me fala assim: Júlio, qual é a sua estratégia para automatizar testes? Eu posso começar a falar: eu escolheria a estratégia pirâmide de testes, BDD, TDD e DDT. Isso seria com certeza parte da minha estratégia. E eu pego e falo assim: mas, Júlio, por que você escolheria a pirâmide de testes nesse caso? Aí você fala: porque essa é uma técnica muito utilizada no mundo. Cara, entende o que eu quero dizer? Não, olha, eu tenho que ter uma resposta técnica para descrever o porquê é que eu decidi utilizar aquele determinado conceito. Caso eu não consiga descrever, isso vai ficar muito claro para o recrutador que você não conhece sobre aquele determinado tema. Entende? Então, não fale sobre aquilo que você não é capaz de explicar tecnicamente. Se você for capaz de explicar tecnicamente, isso vai ser para você um pedaço de ouro que vai trazer para você aí muitos pontos na sua entrevista. Se não, vai ser um tiro que vai sair pela culatra, ok? Então, atenção. Esteja preparado para explicar tecnicamente as decisões que você toma. Isso também vale para código, tá? Às vezes você vai lá e escreve um pedaço de código e aí quando o recrutador olha para o seu código, ele fala: por que você escreveu isso daqui na linha 2? E você fala: não sei por quê, porque eu quis. Ou porque eu achei melhor assim. Não, explica tecnicamente. Olha, eu fiz isso dessa forma porque ia ter esse benefício A, B, C, D, E e F. Se eu aplicasse de uma outra forma, não conseguiria ter esses mesmos benefícios. Entendeu? Então, lembre-se, explique tecnicamente as suas decisões. E por fim, quando a gente chega numa entrevista com gestores, a gente está falando com uma pessoa que já está pensando mais em, gerenciamento de time, gerenciamento de expectativa de grandes líderes, sobre métricas, sobre dados, sobre otimização. E tudo isso faz com que você mude um pouco a sua comunicação. Olha que interessante. Lá na entrevista com o RH, você estava pensando mais em carreira, em habilidades interpessoais, em mostrar para aquela determinada pessoa que você entende sobre as habilidades que foram pedidas na vaga. Agora, nesse caso aqui, no caso de um recrutador técnico, você estava tentando demonstrar que você tem aquelas habilidades técnicas e como é que você conseguiu adquiri-las, certo? Agora, quando você vem para uma entrevista com o gestor, você está tentando demonstrar um pouco mais sobre a sua visão a longo prazo, sobre a sua visão estratégica sobre testes de software e como você pode realmente contribuir para aquela determinada empresa na qual você está fazendo a entrevista. Então, a primeira dica é: demonstre toda a sua confiança e atitude nas suas respostas. Primeira coisa aqui, nessa dica é o seguinte: ao invés de você falar sobre eu acho, eu acredito, na minha opinião, eu não sei, é você falar: essa é a minha resposta. Aqui está uma solução com base no livro do fulano de tal. Essa daqui é a resposta que vai ajudar a fazer com que a empresa consiga alcançar aquele determinado objetivo. Você precisa ser confiante e ter a atitude de demonstrar tudo isso. Até a sua postura no decorrer dessa reunião vai ajudar você a demonstrar que você está preparado. Mas nesse momento, evite palavras como eu acho, talvez, na minha opinião, eu acredito que. Tudo isso faz com que a pessoa que está do outro lado não sinta em você aquela firmeza que um gestor procura em alguma pessoa. Segunda dica: demonstre sua visão estratégica. Visão estratégica é você não pensar apenas no bloquinho de testes de software, mas você pensar na organização como um todo.
como é que testes de software pode contribuir com a empresa? E você começar a pensar dessa forma, né, em como o teste de software consegue contribuir com a empresa, vai fazer com que esse gestor entenda que você vai realmente conseguir contribuir com a empresa numa visão mais ampla, não apenas com testes em si. Então, por exemplo, se o gestor ele tem metas, que são metas para a empresa em si, como é que teste de software pode contribuir com elas? Tem muitas empresas hoje em dia que estão buscando, por exemplo, otimização de processos ou de custos. Como é que com o teste de software você consegue ajudar a empresa a fazer isso? Talvez uma forma de otimizar processos seja você utilizar de ferramentas para que você consiga automatizar a parte do trabalho e com isso entregar coisas com menor custo ou com menor tempo. Talvez você consiga definir práticas para evitar defeitos críticos e ao evitar esses defeitos críticos que vocês consigam atingir mais clientes ou terem uma satisfação melhor do cliente quanto àquele determinado produto. Mas como é que você vê o seu papel e a sua área contribuindo com a empresa no geral? E a terceira dica aqui para você demonstre o seu comprometimento com seus entregáveis. Quando eu tenho alguma tarefa para entregar, eu me comprometo a entregar dentro do prazo. Então, resgate histórias que você já viveu, onde você realmente teve que fazer algo até uma determinada data e que você realmente alcançou aquela data, ou que você deixou muito claro para as pessoas os riscos que estavam relacionados àquilo e por isso que não deu certo, mas que você deixe claro como é que você tem o comprometimento com as suas entregas. Demonstre também a sua habilidade de trabalho em equipe e, por fim, as suas habilidades de compreensão daquilo que é pedido a você. Então, quando você tem um gestor olhando para um time, ele espera que esse time consiga trabalhar em equipe e que também, dependendo de qual foi aquilo que foi passado para o time, que eles realmente compreendam e que, com base nessa compreensão, consigam entregar melhores entregáveis. Certo? Então, essa é também uma última dica aqui para você que está indo para uma entrevista com os gestores. Demonstre essas suas habilidades, deixe claro, né, a atitude, o comprometimento que você tem, o trabalho que você é capaz de fazer em equipe. Tudo isso vai ajudar para que você consiga ter mais sucesso dentro de uma entrevista para a área de testes de software. Todas essas dicas aqui fazem parte também de um dos módulos da minha mentoria em teste de software. E a gente pratica através de workshops como é que uma entrevista pode ocorrer. A gente faz isso através de simulação de entrevistas. E eu estou o tempo todo dando dica para os meus alunos da mentoria de como eles conseguem, então, ter uma melhor performance dentro de uma entrevista. Tudo isso faz parte da mentoria em testes de software, um treinamento que eu ofereço e que se você quiser saber mais, você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se sim, clica no botão curtir, mas se você adorou o vídeo de hoje, por favor, deixe o seu comentário, vou ter o maior prazer em depois responder cada um deles. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica aí no botão inscreva-se para que você não perca nenhum vídeo que eu lançar aqui no canal. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!